E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver sobre algoritmos e linguagens de programação. Vai falar sobre funções. O meu nome é Diogo, com Y, por favor, não professor Jefferson de Oliveira Chaves. Esse, olha só, é meu professor. Ou nosso, depende de quem for você. E a gente vai falar um pouquinho sobre funções, algumas características delas importante para conseguir resolver aquele estudo dirigido também. Minha ideia é gravar primeiro esse vídeo, já vou gravar logo em sequência estudo dirigido. Só que estudo dirigido eu não vou fazer junto, porque o meu e o do Jimenez deu 300 e poucas linhas. Então fica complicado. Então a gente vai passar pelo que eu fiz e eu vou explicar a lógica. Eu não, né? Foi praticamente tudo o Jimenez. Mas vou explicar basicamente qual que foi a lógica que a gente resolveu. Pode ajudar bastante para conseguir terminar, quem ainda não conseguiu fazer. E também para ajudar numa próxima prova, se tiver, né? Já vai estar aqui pronto um vídeo explicando mais sobre como funciona essa coisa chamada funções, né? Então aqui o objetivo de hoje, a gente vai falar o que é uma função, para que serve, como é, né? Aquelas perguntas, o que é, da onde vem, como funciona, tudo hoje no Globo Repórter. E a gente vai descobrir e vai entender porque é muito útil a função, né? E a gente vamos descobrir, né? Bom, a gente vai primeiro partir de uma lógica. A gente tem um problema. Opa, perdão. Se a gente tem um problema, é sempre possível dividir um problema grande em problemas menores. E daí a gente vai ter, para esses problemas menores, uma solução mais simples. Então pense assim: vamos supor que você tem que limpar a casa. Limpar a casa é um problema muito grande, vamos assim. Então você vai dividir em vários problemas: lavar a louça, arrumar a cama. É muito mais simples arrumar a cama do que limpar a casa. E quando você arruma a cama, você está fazendo uma parte de arrumar toda a casa. Então quando você terminar de arrumar a cama, você vai ter terminado de limpar a casa? Não, mas vai ter feito uma parte. Então se você tentar limpar a casa assim, tudo de uma vez, sem dividir em várias tarefinhas, fica mais difícil, né? Você não sabe o que você faz, você fica meio perdido. E você acaba perdendo tempo, né? Você não se organiza direito. Mas se você dividir, ó, agora eu vou arrumar minha cama. Depois eu vou arrumar o meu quarto. Aí depois eu vou lá pra cozinha. Aí eu vou lavar a louça, vou organizar, sei lá, pratos. Eu vou, sei lá, limpar a mesa. São partes dentro de um sistema. Então essa que é a ideia de modularização, né? A ideia de função. É pegar um algoritmo, que é um problema grande, e a gente vai dividir em partes. Então, em vez de ter um algoritmo só que resolve como limpar uma casa, você teria várias funções. Tem uma função lá, arruma a cama, função lava a louça, função deixa eu ver, lava sapato, uma função limpa chão. Então, se você pegar uma função sozinha, ela não vai resolver o algoritmo inteiro. Mas se você juntar várias pequenas funções, você vai resolver esse problema. Então, essa é a ideia de função: separar algo muito grande em várias coisas pequenas que são muito fáceis de serem resolvidas. Aí, a gente vai ter que ter um algoritmo principal. Então, seria o Intman, né? Que vai começar a execução. E ele vai chamar esses pequenos subalgoritmos. Continuando no exemplo de limpar a casa, é como se o algoritmo principal fosse a sua mãe. Ela fala assim: ó, filho, tem que limpar a casa. Então vai lá, limpa o quarto agora. Aí depois ela fala assim: ó, lava a louça. Aí depois vai lá, tira o pó. Então, basicamente, o algoritmo principal seria como se fosse sua mãe ou a sua consciência. A mãe é um exemplo melhor. Vai ser
alguém que. Alguém, no caso do algoritmo, seria algo, né? Que tá te falando, ó, faz essa tarefa, faz essa tarefa. Só que dentro desse subalgoritmo, né? Essa função, basicamente, né? Você pode chamar outras funções. Então sua mãe falou para você limpar o quarto e você pensa assim, vou arrumar a primeira cama, depois eu vou organizar as meias. Então você, que teoricamente ficou responsável por uma parte, você dividiu em outras partes. Ou seja, você chamou coisas menores. Seria basicamente essa ideia. Uma função, ela é capaz de chamar outras funções. Sei lá, você pode chamar teu irmão mais novo, né? Quem tem irmão mais novo, chama o irmão mais novo. Você vai, sei lá, sua mãe mandou você arrumar teu quarto. Aí você chama teu irmão mais novo para arrumar uma parte, enquanto você resolve outra. Seria uma ideia. Ou seja, funções são justamente isso. Resolvem um pequeno problema, mas podem chamar alguém que resolve parte do seu problema já. Ou seja, uma função pode ajudar outra função. Como um irmão pode ajudar outro irmão. Só que assim, vamos. Né, agora vamos dar uma formalizada. Então, quando a gente vai fazer decomposição, o que a gente tem que fazer para ver se, ok, está fazendo sentido? Primeiro a gente vai analisar partes principais. Então, eu ando na casa, eu vou na casa até o final, provavelmente. Se eu pegasse e dividisse o problema assim em limpar a cozinha, limpar o quarto e limpar caneta. Ué, pera. Não tem lógica isso, né? Porque a caneta é uma coisa que é comparada com o quarto, é uma coisa pequena. Você não tá mantendo uma lógica. Ó. Cozinha, quarto, caneta. A cozinha e o quarto são coisas, vamos assim dizer, são as coisas principais quando você vai limpar uma casa. A caneta não. A caneta não. Então, a divisão não tá tendo uma coerência. Não tá seguindo o que é principal. Não tá fazendo sentido. Então tem que sempre tomar cuidado. Ó, isso daqui que eu tô fazendo uma função é importante. Se não for, eu posso deixar dentro da função, que é importante. Eu posso fazer como se fosse uma função dentro de outra função, algo menor. Entende? Tem que tomar esse cuidado, porque às vezes é uma coisa que não é tão importante, eu acabo gastando mais tempo. Se é uma coisa curtinha, uma coisa que nem limpar uma caneta, é um segundo. Você não vai comparar com uma coisa que demora uma hora. Você pode, sei lá, uma coisa que no seu programa ocuparia 3 linhas, por que você vai precisar criar uma função só para isso? Então, tem que tomar esse cuidado. E se tiver alguma coisa que continua complexa, você pode dividir de novo. Então você faz, vamos supor, tem que limpar o pátio. Pô, o pátio é uma coisa muito grande. Isso aqui continua complexa. Você tem que ir lá, varrer as folhas, você tem a folha. Então você dividiu a casa, você dividiu lá, limpar o pátio. Limpar o pátio ainda está grande, então você pode criar algumas funções que ajudem a resolver a questão de limpar o pátio. Varrer o pátio, recolher as folhas, você tem. Não sei mais, porque é só isso que eu faço do pátio. Mas você pode, sei lá, regar a árvore. São alguns aspectos que são mais simples e que fazem parte de algo mais complexo, que faz parte de algo mais complexo ainda. Pode ter ficado confuso, mas o que eu quis dizer é assim: o mais complexo, ou seja, o problema principal é limpar a casa. Aí você vê uma coisa menor, que é limpar o pátio. O pátio faz parte da casa, né? Da área da casa. E dentro do pátio você tem algumas coisas para fazer, que é varrer as folhas, recolher as folhas, regar a árvore, que são coisas mais simples do que comparada com o pátio. E o pátio é mais simples do que a casa como um todo. Então,
seria dividir algo que você já dividiu, ou seja, o pátio já é parte de uma da casa, com outras coisas, porque ele ainda pode ser dividido. É como se fosse, e agora eu vou usar a matemática de exemplo. Vamos supor que você tem uma fração. Você tem 20 sobre 10. Né? 20 sobre 10. Todo mundo consegue imaginar aí 20 sobre 10. Você pode simplificar por 2. Vai ficar 10 sobre 5. Você ainda pode simplificar de novo essa fração. Vai ficar 2, né? Então, se você... seria essa lógica, você simplificar ao máximo. Quando chegar em 2, você não consegue simplificar mais. Então, o que importa, na verdade, é conseguir chegar num aspecto que você não... Seria assim, não dá para dividir mais. Então, você vai dividindo até ficar algo bem simples e fácil de resolver. Sobre 10 não é uma coisa legal, não é uma coisa bonita. Mais 2 é. Então seria isso. E arrumar a casa inteira, limpar toda a casa, não é uma coisa bonita. O pátio é mais ou menos, hein? Bastante trabalho. Agora, varrer as folhas não é tanto. Uma coisa simples. Então, percebe como você vai diminuir coisas cada vez menores, conseguir resolver o todo. E daí, é claro, depois que você fizer tudo isso, você analisa. Olha, tá fazendo o que eu queria? Tá sendo coerente? Tá dando o resultado esperado? Se sim, então funcionou. Se alguém que vai ler esse código vai conseguir ver? Então, se a resposta for sim, tá ótimo. Se não for, então repassa o que tá dando certo. Funções ajudam também a analisar o que não tá dando certo, porque tá em pedaços menores. E pede, sei lá, pro seu coleguinha. Eu ia recomendar algum familiar, mas às vezes ele, né, não vai ajudar muito. Mas pede pra um coleguinha, falar, olha, lê aqui meu código, você tá entender? Mesmo se estiver funcionando. Porque daqui, sei lá, 5 anos, você não vai lembrar disso. Se você quiser ver esse código, talvez você não entenda. Por isso que é bom pedir para outra pessoa. Porque se outra pessoa entende, você vai entender também. Futuro, né? Então, é isso, basicamente. E aqui são as vantagens, né? Ter problemas grandes em problemas menor, fáceis, vai ter menos variáveis, então cada variável vai ficar dentro da função. Facilita, é dentro da função só, você fica mais fácil de organizar. Você tem poucos caminhos de controle. O que isso significa? Que você não vai ter vários caminhos para serem seguidos. Ou seja, o seu programa não vai ter um monte de if assim, um pouco separado, assim, um switch, um for ali, outro. Não, ele vai seguir a função ali, foi para a função, fechou, legal, vai para outra. Não tem que ficar analisando um monte de condição para ver se já realizou alguma coisa, se vai realizar outra. Não. Realiza a função ali, qual parte. Aí, terminou, vai para a próxima. Realiza ali, limpar a cozinha. Terminou, vai para a próxima. Tem muito problema. Existe o fator da reusabilidade. Então vamos supor que você lava a louça. Só que todo mundo aqui, eu espero, por favor, precisa lavar a louça várias vezes ao longo do dia. Porque você almoça, você vai usar talher, né? Eu espero. Então o talher tá sujo, você vai ter que lavar os talheres. Ora, mesmo que depois que você tenha limpado tudo, você vai ter que lavar os talheres de novo. Vamos supor, de noite, jantou, você usou o talher. Tá, você pode ter, sei lá, um lanche e tal, mas sei lá, você usou um copo, né? Você vai ter que lavar talheres em geral. Então, assim, você não vai precisar escrever todo o código lá pra checar quantos garfos, quantas facas, quantas coisas tem que lavar, tem que lavar, não. Você só reutiliza. Ou seja, só diz assim, ó, lavar louça. Então você pode usar várias vezes a função lavar louça em diferentes momentos do seu código. E você consegue solucionar
Então, um problema, então você vai solucionando vários pequenos probleminhas. Então, você consegue resolver vários problemas, o que deixa mais tranquilo e suave todo o tipo, problemas mais simples. E quando você juntar esses vários problemas, pronto, está resolvido o seu grande problema, vamos assim dizer. Bom, a gente já entendeu agora a função, por que elas são legais, e agora a gente vai começar a entender algumas coisas de como construir uma função e coisas que vão interferir na função. Bom, dentro de aqui pode ser chamado de módulo também, né? Módulo, função, subalgoritmo. Termo é uma coisa que é só adotado. Assim. Então, assim, todo módulo é constituído por uma sequência de comandos. Então, é claro, vamos pensar num comando, vai ter que ter, geralmente, né? Tem variáveis. Então, por exemplo, a variável colher. Vamos supor. A variável colher vai variar, ó, de acordo com quantas colheres foram usadas. Daí você vai lavar. Vamos supor, foram usadas 4 colheres. Você vai lavar quantas colheres? 4, né? Então você vai usar uma variável para saber, né? Que você não vai lavar 5 colheres, nem 3 colheres. Vai lavar sempre o número de colheres que foram usadas. Só que existem dois tipos de variáveis. As globais, ou seja, você pode usar ela em todo o algoritmo. Você não precisa, você declara ela lá no começo. E qualquer função, coisas do gênero, pode usar. Ou seja, vamos supor que a variável global seja nome, né? O nome da minha mãe, seja o nome da variável. Vai ser Sandra. Então, em qualquer momento que alguém quiser quiser usar a variável nome da minha mãe, vai estar lá, por exemplo, se dentro da minha função talher deu um cout em nome da minha mãe, vai sair Sandra, mesmo que eu não tenha declarado a variável dentro daquela função, porque eu declarei lá no começo e falei que ela recebia o valor nome da minha mãe, Sandra, perdão. E eu posso alterar o valor dessa variável? Sim, eu posso. E esse acaba sendo um risco muitas vezes. Porque vamos supor que eu crio uma variável global chamada x. Nossa, é o nome mais genérico possível. E daí, lá pelas tantas, no meio do meu código, eu criei outra variável como contadora, chamada x. Só que já tem uma variável global chamada x. Então, essa variável x, ela vai dar conflito, porque você já declarou lá atrás. Então você não vai poder declarar de novo. E daí, se você não quiser declarar de novo, talvez a variável x tenha um valor que você nem sabe, porque ela pode estar em outro ponto do código, recebendo outro valor. Então, as variáveis globais, elas têm uma vantagem que elas podem ser usadas por todo o código. Elas têm uma desvantagem que elas podem ser usadas por todo o código. A vantagem de ser usado por todo o código é que você declara uma vez. E aí você pode usar, sei lá, o nome da minha mãe em qualquer ponto. Não precisa ficar declarando várias vezes. Mas se é uma coisa que você vai precisar, por exemplo, algo mais factual, vamos supor que é o... Você, sei lá, você recebe uma bolsa, vamos dizer, né? Quem recebe a bolsa não recebe uma bolsa. E daí você tem lá as suas funções de cada mês. Todo mês você vai receber a sua bolsa. É interessante você criar uma variável global que vai receber em cada função, ela vai receber, sei lá, 100 reais, né? Não sei quanto que é, mas 100 reais. Então, janeiro, 100 reais. Fevereiro, 100 reais. E daí vai somando, porque daí você tem uma ideia de quanto que é o teu saldo total. Você não precisou declarar em janeiro bolsa, fevereiro bolsa, quarta bolsa, né, int bolsa. Não, você declarou uma vez, usou várias vezes. Só que o problema é que se você quiser criar outra variável bolsa, você não consegue.
E essa é a diferença de variáveis locais. Variáveis locais só funcionam dentro da sua função, onde elas estão declaradas. Então, se eu criar uma função lá, recebe bolsa, e eu criar a variável bolsa, dentro dessa função recebe bolsa, ela só vai funcionar ali. Então, se eu criar uma outra função que seja assim, requisitos para ganhar a bolsa, e eu criar uma variável chamada bolsa, não tem problema. Por quê? Elas estão em funções diferentes. E como elas são variáveis locais, não vai existir um conflito. Porque ela só funciona ali dentro. E se ela está ali dentro, não importa o que acontece fora. Então pode existir variáveis com o mesmo nome. Mesmo sendo o mesmo nome, sendo do mesmo tipo, não tem problema. Elas não podem estar no mesmo lugar quando elas são locais. Quando é global, existe por todo o código. A variável ela funciona em todo o código. Daí tem esse problema. Então aqui, né, uma variável local é criada, colocada na memória. No momento que o subalgoritmo que a define é chamado. Então ela não vai ficar lá permanente, vamos assim dizer. Ela só vai passar a existir quando você chamar a sua função lá, recebe bolsa. Agora, a variável global não, ela fica armazenada o tempo inteiro até fechar o código. E a variável local, quando termina o código, beleza, não precisa mais, tchau. Basicamente isso, ela dá tchau para variável. É isso, né? Então é aquilo que eu disse, que elas podem ser usadas em diferentes locais, né? Caso o mesmo identificador, nome de variável, né, seja declarado em subalgoritmos distintos, então funções diferentes. Esses identificadores são considerados distintos entre si. Então vai dizer que são diferentes. Por quê? Porque eles nunca vão estar ocorrendo ao mesmo tempo. Então não tem problema. Ela vai considerar, ó, esse cara aqui é um cara, esse cara aqui é outro cara. Então são variáveis diferentes, são, vamos assim dizer, espaços na memória diferentes. Então não tem problema. Agora, variáveis globais não tem isso, certo? Aqui seria um exemplo de variável global e local, eu imagino, eu acho, né? Então aqui a gente vai ter dentro de uma função, vai ter os parâmetros ali, número int, né? Claro, esses são números, número 1, número 2, né? Num1, né? E você pode usar como parâmetro você pode criar outra função. Então, por exemplo, você tem a função soma, certo? Os parâmetros num1 e num2. Se você fizer uma outra função chamada média, você pode colocar os parâmetros, né? Como num1 e num2. Sempre troco quando é parâmetro e argumento, mas é parâmetro nesse momento, se não me engano. Então, percebe que tem o mesmo nome, né? É o mesmo nome. Não dá para selecionar o nome, né? Média e soma, os parâmetros têm o mesmo nome. E agora, como que eu vou... será que vai dar conflito? Não dá. Por quê? Porque os parâmetros, ó, tá dentro dessa função. Dentro de cada função, tá os parâmetros. Então não dá conflito. É importante. Sobre como funciona função, né? Por exemplo, como que eu uma função, talvez nesse momento do vídeo, olha só, no minuto 24, vai aparecer um tipo um cardzinho, ó, aqui ó, eu já fiz um vídeo, tem que é sobre vetores e funções. E daí eu explico certinho como que é uma função, como que é, o que é um parâmetro, o que é um argumento, como que funciona uma função, né, como que é o bloco de uma função, e tudo isso tem, talvez não muito bem explicado, é claro, é uma tentativa, explicando sobre vetores e funções. Aí você pode pular a parte de vetor e vai direto para função. Mas é isso. Bom, include, né? Que antes a gente dividia por funções, certo? Agora no include a gente divide por código. Olha que louco. Porque assim, com include você pode fazer, por exemplo,
um programa que vai ser várias funções e daí você chama essas funções. É muito louco isso, porque daí você não precisa ficar declarando função dentro do seu código principal. Você vai declarar no seu include, no que você vai incluir. Daí você vai colocar, por exemplo, você criou uma função lá, recebe bolsa, né? Exemplo anterior. Então, você teria que declarar lá que para receber a bolsa pode ter que ter tanto de presença, tem que gastar aquela presença. Sei lá, tem que ter tal, não sei como funciona, mas vamos supor, ele vai checar a presença, etc. E ele vai dizer assim, você recebeu a bolsa esse mês. Teria que declarar e fazer tudo isso para a linha. Se você fizer dentro de outro código, né, outro arquivo, você vai poder só chegar assim e dizer assim, ó, vamos supor, o Diogo ponto recebe bolsa, que é a função recebe bolsa. E daí eu vou poder receber uma bolsa. Daí vai ficar, ó, o Diogo consegue receber a bolsa? Ele vai dizer assim, sim, não. Isso é muito legal. Então você não vai precisar ficar então pra gente, quando a gente vai fazer uma aplicação, né, é comum que a gente tenha uma mesma lógica, o texto que vai se repetir, né? E que a gente ou usa o for, ou for, while, do while, né? Esses casos de repetição. Ou, por exemplo, seja todo um comando que se repete várias vezes. E daí a gente usa uma função, né? A gente pode usar uma função. Só que a gente pode usar o include, que vai resolver isso sem ocupar linha no nosso código principal. Então assim, como que se faz um aqui? Vamos assim dizer, você pode criar uma biblioteca, né? Essa biblioteca vai ser .h, né? Então aqui o exemplo é include biblioteca underline matemática.h, né? Então como que se faz isso? Você vai criar um arquivo, você vai dizer que o arquivo é um header, né? .h, e daí você vai colocar ali as funções que você vai querer, que vai precisar. Uma biblioteca de matemática, você vai precisar que faça conta de soma, subtração, multiplicação, divisão. Então você cria essas funções. E daí você vai chegar lá no seu código principal e vai lá include, ó, include biblioteca matemática.h. E daí todas aquelas funções que tinha tá aqui agora. Ou seja, poderão ser usadas, perdão. Tá feio aqui. Poderão ser usadas dentro do seu código principal. Vamos dizer uma suposição, né? Um projeto muito grande. Vamos supor o projeto da cantina, que é algo muito comum de pensar. A gente tem muitos arquivos. Vai ter um monte de arquivo. Você vai ter que fazer um arquivo lá só para fazer cadastramento, o outro só para conseguir manipular os dados da biblioteca. Então assim, a gente vai ter vários momentos. Você vai ter vários momentos que em arquivos diferentes vai ter coisas fazendo a mesma coisa. Não, coisas fazendo a mesma coisa. Você vai ter funções que tem a mesma finalidade, vão fazer a mesma coisa. Ou seja, muita coisa. Você vai ter lá a função pede nome, vamos supor, né? Função pede nome você pode ter tanto no cadastro quanto no, sei lá, no salário, né? Você vai pagar o salário do funcionário, você vai pedir o nome do funcionário. E no cadastro você vai pedir o nome do usuário. É quem que vai estar comprando a coisa? A comida. Não vamos a coisa. Então vai fazer a mesma coisa, vai chegar, droga, vai fazer a mesma droga, tem o mesmo objetivo, né? Vai lá, vai receber o nome e acabou. Então, se a gente criasse um outro arquivo que só tivesse como função, ó,
como objetivo ter essas funções, ou seja, uma função que vai receber nome, a gente vai facilitar nosso trabalho, né? Porque não vai precisar ir lá e, nossa, fazer várias funções. Fazer tipo, duas funções que fazem exatamente a mesma tarefa. Então, ficaria mais simples, né? E daí a gente usa o include. Então, essa é a ideia do include, fazer o header. Então, assim, é claro, é bem útil o include. Só que, por enquanto, não é uma coisa que a gente precisa se preocupar muito. Não vai ser nem usado no estudo dirigido. É algo legal? É algo legal. Concordo, olha, piamente. Mas, não é uma coisa que precisa se preocupar muito, assim, tal. Coisa até que simples. E algumas coisas ficam... É simples, mas, por exemplo, no Code Blocks é meio chato de fazer. Né? O Selenium, ele é bom pra isso. Né? Selenium é legal, eu gosto de Selenium. Eu só não sei usar, vamos assim dizer. Aqui é só uma coisa para treinar o seu cérebro, né? Que é para testar, né? Criar isso e tal. Eu não vou fazer, porque senão vai ocupar muito tempo. E aqui a gente vai ter... Acabou, né? O refinamento sucessivo. Então a gente vai dividir os algoritmos em arquivos diferentes. Que é essa ideia do dividir o algoritmo em arquivos diferentes. Só que é só com outro nome, né? Então assim, essa é uma técnica e algo que a gente não acaba nem vendo direito agora. Não, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Que é a ideia de refinamento sucessivo, né? Que pode aparecer top-down, né? Que é para essa ideia de função, de include, etc. É tudo para deixar algo complexo mais simples. É isso basicamente. Então, essa ideia de refinamento sucessivo é basicamente para fechar tudo que a gente viu. Então, e você pode usar uma função. Opa, batendo no microfone, perdão, deve ter dado uma barulho. Você pode usar função, você pode usar um for, um while, você pode usar um include, né? Criar um arquivo header para ter um conjunto de funções. Tudo isso para simplificar. Então, a elaboração de funções, todas essas parafernálias relacionadas, pode ser feito de coisas independentes, em momentos distintos. Então você pode fazer. E agora eu vou voltar lá para casa. Então assim, você vai lavar a louça. Lavar a louça não necessariamente você precisa estar preocupado como que você vai limpar o chão. Você só está lavando a louça, você só se preocupa ali, independente. Você vai ter que lavar a louça, então você lava a louça, faz ali. Em outro momento, você vai lá e limpa o chão. Você vai foca em um problema, resolve aquele problema, vai para outro. E essa é uma vantagem de função. Pode testar de maneira individual, facilitando a indicação e correção de erros. Então, no exemplo da casa, vamos supor, você foi lá, vamos supor que você quis limpar a casa tudo de uma vez. E teu chão ficou sujo, mas você tem certeza que a primeira coisa que você fez foi limpar o chão. Como que tá sujo? Aí vai lá, pô, você não consegue identificar. Você olha, mandei limpar o chão, você limpou o chão, era pra estar limpo. Você olha teu código, fica identificar o erro, o resto tá tudo até parece funcionando, a louça tá lavada, o quarto tá arrumado. Ué, aí, sei lá, você foi, quando você tava lavando a louça, derramou água no teu pé, né? Caiu água no teu pé. Você foi lá no pátio, limpou o pátio. Seu pé tava molhado, né? Sujou um pouco e tal, aí você esqueceu, né? É uma situação hipotética do código. Você esqueceu de limpar o pé na hora de entrar. E o chão tava molhado. Aí você entrou com o pé sujo, com o chão molhado. Virou um desastre, né? Então não adiantou nada você ter limpado o chão lá no começo. E daí você não consegue identificar o problema, por quê? Porque foi um conjunto de alguns erros. Você lavou a louça de maneira errada. Por quê?
derramou água no chão, não é o certo. E você esqueceu de limpar o pé na hora de entrar, depois de limpar o pátio. Então se você deixar tudo junto, você não consegue analisar. Fica difícil. Tá analisando, você acaba se perdendo. Agora, se você analisar cada função, vamos supor, se você só analisasse lavar a louça. Então, se só tô lavando a louça certinho, tô. Então. Aí, bem, então pode ir pro próximo. Não, olha lá. Tá dando errado aqui, ó. Sujei o chão. Se tá sujando o chão, então quer dizer que não tá lavando certo, né? Tô olhando o chão. Então eu vou, sei lá, pegar um pano, secar. Da próxima vez eu vou ver, vou tentar não molhar. Ou aqui, ó, eu esqueci de limpar o pé. Vou limpar o pé, né? Importante limpar o pé. Você lembra, ó, tem que limpar o pé. Quando o código é muito extenso, você acaba esquecendo alguma coisa. Complicado. Se você dividir em várias pequenas partes, você faz uma parte, aí vê se está funcionando. Aí depois você descansa, né? Vai lá mexer no Twitter, vai ler um livro do Kant, né? Crítica da Razão Pura. É um livro muito bom para você aí. E daí você vai e faz outra tarefa. Não tem necessidade de fazer tudo junto. E você pode aproveitar várias vezes a mesma função, include lá dentro do seu algoritmo. Ou seja, vai agilizar e vai deixar o código mais bonito. Então é isso. Cuidado com a complexidade das funções. Tem que manter sempre simples. Então, eu gosto uma coisa do Arch Linux, que não tem nada a ver, que é o KEYS, né? Keep it simple, stupid. Né? Mantenha simples, estúpido. Ou seja, sempre deixa as coisas o mais simples possível. Não complique, porque se você complicar, complica a sua vida e de quem tenta entender o código. Então fica difícil de você resolver o problema do código e fica difícil de alguém, porque assim, geralmente a gente vive em sociedade, né? Geralmente, né? E se você está fazendo um código, é para resolver um problema. Esse problema provavelmente não é só seu. Vai ajudar outra pessoa. Só que se a outra pessoa não entende, não vai dar para ajudar. Então, é bom que seja simples, para ser mais fácil de ser resolvido, para ser mais fácil de ver erro e seja mais fácil de ser usado por pessoas. Porque conhecimento é tudo, é possibilitar que outras pessoas. Não é não é uma coisa que você vai fazer só para você. Mesmo que seja só para você, deixar o código muito complicado atrapalha bastante. Porque vamos supor, se alguém fala com você em alemão, fala assim para você lavar a louça em alemão, talvez você não entenda. Mesmo sabendo lavar louça, se alguém fala para você lavar a louça em alemão, talvez você não entenda. Por quê? Você não fala alemão. É uma coisa que é uma coisa que complexa, né? Alemão é uma coisa complexa. Então, se você fizer isso com as suas tarefas, você começar a fazer uma coisa que não dá para entender, fica difícil até para você. Então, essa é a dica, né? Mantenha, está até em amarelo, tá ANCAP. E ANCAP sempre está certo. Então, escute a voz da razão e mantenha essa coisa sempre simples. Obrigado pela presença, espero ter ajudado. Qualquer dúvida pode pedir no meu e-mail, que vai estar na descrição. E agora eu vou fazer já o vídeo sobre o estudo dirigido, né? Explicando mais ou menos a lógica. E é isso. Muito obrigado, galera.